Sagrando a vida do Edson, Virgem Maria, que ela possa passar à frente dele neste momento, combatendo mesmo. Rezemos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Rogai por ele, como Santa Mãe de Deus, para que ele seja digno. Chamou lá para a votação? Vai gravar, né? Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Santo anjo do Senhor, se a ti a piedade divina, sempre rege, me guarde, me governe, me ilumine. Colossenses 3, versículos de 1 a 10. Colossenses 3, versículos de 1 a 10. Se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está entronizado à direita de Deus. Cuidai das coisas do alto, não do que é da terra, pois morrestes e vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele, cheios de glória. Portanto, mortificai os vossos membros, isto é, o que em vós pertence à terra: imoralidade sexual, impureza, paixão, maus desejos, especialmente a ganância, que é uma idolatria. Estas coisas é que provocam a ira de Deus. Foi assim que vós também procedestes outrora, quando vivíeis nessas desordens. Agora, porém, rejeitai tudo isto: ira, furor, malvadeza, ultrajes, e não saia de vossa boca nenhuma palavra indecente. Também não mintais uns aos outros, pois já vos despojastes do homem velho e da sua maneira de agir, e vos revestistes do homem novo, o qual vai sendo sempre renovado à imagem do seu Criador, a fim de alcançar um conhecimento cada vez mais perfeito. Palavra do Senhor. Boa noite. Eu sou o Edson. Vou me apresentar um pouco melhor para vocês hoje, então vocês vão conhecer um pouco além da minha careca apenas. Enquanto estavam cantando que seus cabelos são brancos como a neve, apontaram para mim ali atrás, sei por quê. Brancos como a neve, não estou vendo nada, apesar de que eu cuido do topete, mas está tudo bem. Então, o tema que foi proposto: santidade de vida, com este texto de Colossenses 3, versículos de 1 a 10. Santidade de vida. Como que inicia o texto? Eu estou com a Bíblia, tradução da CNBB. Então diz o seguinte: se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto. Se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto. Então entendamos bem primeiro este si. Vamos colocar um exemplo. Vocês dois são casados. Então, se você ama a tua esposa, você vai fazer o bem para ela, não vai trair, né? Do contrário, se você não faz o bem para ela, atrai, então você não a ama. Se você a ama, você faz essas coisas boas. Então, se você ressuscitou com Cristo,
automaticamente você começa a procurar as coisas do alto. Você começa a procurar as coisas de Deus. E procurando as coisas de Deus, naturalmente, você não vai procurar aquelas coisas que eu li ali, que é o contrário, não é isso? Então, ressuscitastes com Cristo. Um pouquinho antes, Colossenses 2, versículo 12, está escrito assim: no batismo fostes sepultados com Ele também fostes ressuscitados. Então, quando nós fomos batizados, tem alguém aqui que não foi batizado ainda? Quando nós fomos batizados, fomos mergulhados nas águas do batismo, jogaram água na nossa testa, ali morre o homem velho, com o pecado e as marcas do pecado original, e ressuscita. Se ressuscitastes com Cristo, ressuscita. Então cada um de nós, cada um de vocês que aqui estão, nossa vida está com Cristo em Deus. Nós vamos ver mais para frente, só que nós não sabíamos disso ainda. Chega um momento da nossa vida que a gente descobre, aí nós passamos a viver como tal. Eu vou contar um pouquinho como aconteceu isso comigo, de descobrir que eu era ressuscitado já. Eu quero começar quando eu era criança, mais ou menos desse tamanhozinho assim, sei lá, bem magrinho, parecendo o meu dedo mindinho, a canela sempre fina, bem fininha, talvez na grossura aqui do meu braço, aqui mais ou menos, a canelinha, quando eu era criança. O joelho era um pouco grande, então vinha a canelinha assim, aí fazia um negócio assim, aí depois continuava. Essa é minha canela. E meus pais, eu sou do estado do Rio de Janeiro, acho que eu não falei, não me apresentei totalmente. Sou do estado do Rio de Janeiro, Campos dos Goytacazes, interior de Campos dos Goytacazes. Então eu vou ter que fazer um caminho muito longo para chegar até onde meus pais moram hoje. Mas na época, a gente morava numa região que tinha plantação de cana-de-açúcar. Então a gente morava um pouco afastado da cidade. Então tinha a casa dos meus pais, em volta tinha os vizinhos, era um monte de cana-de-açúcar, assim, que de vez em quando queimavam para o pessoal cortar. Então era essa casa. E minha mãe, sempre uma mulher de fé, mas não tinha como, pela distância, participar da Santa Missa sempre, todos os domingos, como vocês veem aqui, ou todos os dias, como nós, da Canção Nova, e muitos aqui também que participam da missa todos os dias, 7 da manhã ou em diversos horários. Ela não tinha como. Então, eu vou tentar ser mais rápido, então faltam 10 minutos para acabar. Então, gente, deixa eu voltar aqui, onde eu estava. Sim, a casa e a plantação do lado, não tinha como ela ir à missa todo domingo. Então ela ia na Páscoa, uma vez no ano, 2 vezes, poucas vezes. E eu lembro que a gente ia a pé, minha mãe na frente, eu atrás, e íamos caminhando para a Santa Missa. Tem só uma coisa que eu lembro do momento da Santa Missa, e que hoje eu percebo, na época eu não percebia, mas hoje eu percebo porque que é o único momento que eu recordo da Santa Missa. Eu criança, lá no meio, tem um único momento da Santa Missa que eu me recordo, e isso é muito significativo para mim hoje. Vai ser bem reduzido hoje, bem significativo para mim. Toda a Santa Missa que começa em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ato penitencial, a única coisa que eu lembro desse momento que minha mãe me levava para a Santa Missa uma vez ou 2 vezes no ano, é quando o padre ele erguia a hóstia e dizia: tomai todos. Esse eu imagino que é o único momento em que eu, criança, correndo lá, aí na hora que acontecia, era o único momento que eu lembro: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que é entregue por vós. Criança. Levantava o cálice, tomai todos e bebei. Este é o cálice da nova e eterna aliança, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Eu lembro disso. A única
isso não disse nada para mim, mas com o andar vai passando o tempo, você vai descobrindo que você é um ressuscitado, as coisas vão passando a ter sentido em nossa vida. Então a gente saía da Santa Missa e voltávamos para casa a pé também. De maneira, minha mãe levava minha irmã, um pouco mais nova que eu, no colo, e eu ia para trás, e eu sempre ficava para trás, uns 2, 5 metros, reclamava, ia reclamando, não ia clamando, né? De reclamar mesmo, de murmurar, de lamuriar, espera, e ela lá na frente, mas ela não parava para me esperar, e eu também não parava de segui-la. Por que eu continuava a seguir? Porque eu sabia que ela confiava em mim, que eu não iria desistir, que eu não iria parar a caminhada. E eu confiava que tinha alguém à minha frente que confiava em mim, que sabia que eu precisava caminhar, que eu precisava de esforço também. Também nós, para termos uma vida de santidade, eu preciso ter a coragem de, nessa caminhada, por mais que aquele em quem eu confio, por mais que o Senhor pareça estar bem distante, Ele está longe, mas Ele confia que eu vou caminhar. Ele sabe que eu não vou desistir, Ele sabe que eu não vou parar. Minha mãe sabia que se eu caísse, se eu tropeçasse numa pedra que estivesse à frente, alguma coisa que acontecesse, ela sabia que eu iria levantar e eu ia seguir novamente. Por que eu ia seguir novamente? Porque eu confiava nela e ela confiava em mim. Ela sabia que eu não desistiria. Nossa caminhada também é assim, santidade de vida. Eu sei que alguém me precede. Se ressuscitastes, buscai as coisas do alto. A sua vida está escondida com Cristo em Deus. Ele caminha. E eu preciso, talvez hoje eu esteja em algum pecado, talvez hoje você se identifique com alguma dessas coisas que eu li aqui, que depois você pode ver na sua Bíblia. Talvez eu me identifique com um desses, mas eu vou continuar caminhando. E minha mãe segue. Ela continua caminhando do lado da plantação de cana. Às vezes eu olhava e ficava meio com medo de ver algum bicho, alguma coisa, mas eu não parava de caminhar. Mesmo meio desesperado ali, eu não parava de caminhar, porque eu confiava. Eu sabia que ela acreditava em mim. Deus acredita em você. Talvez você reclama que não consegue dar passos, que não consegue ser fiel, que sempre cai no mesmo pecado. Deus, Ele está à sua frente. Ele confia em você. Quer que você confie nele também. Se ressuscitastes, buscai as coisas do alto. Buscai as coisas do alto. Eu estou disposto a continuar buscando as coisas do alto, a seguir, por mais que minha mãe esteja lá na frente. Mãe, espera aí, mas eu preciso caminhar, eu preciso dar passo. Também, nesta caminhada da juventude, aí eu contei uma parte, né? Contei uma parte. Também depois, quando você chega na adolescência, a gente não tem muita identidade, não sabe o que quer, não sabe por onde vai, acaba querendo fazer o que todo mundo faz. Eu tinha 3 primos, tem mais na verdade, mas 3 primos dessa fase, que é vou falar os apelidos deles na época. O Gustavo, o mais velho de todos, Diguinho, depois dele, e Velho, tá? Apelido, Velho. Então, na minha adolescência, eles já saíam para uma cidade vizinha de bicicleta, pedalando lá, tudo, e lá ficavam com as meninas, tudo mais. Eu não, era o mais novo entre eles. Aí naquela coisa da adolescência, meio sem identidade, sem saber o que quer, tudo mais, quero ser igual a todo mundo. Aí quem não sabe o que quer ser igual a todo mundo, não tem identidade. Aí eu fui com eles na bicicletinha. À noite não chegava um palmo à frente, mas a gente sabia que o caminho era por ali, aí a gente pedalava. De vez em quando aparecia algum
Você via um vulto meio branco na frente, era um cavalo, uma coisa, tinha que parar, eles batiam. Teve alguns que bateu, virou, tudo mais. Aí chegamos lá, né, na cidade, onde os três já tinham certinho com quem ficaria, tudo mais, e eu, um aventureiro. Hoje eu vou ficar também, que eu queria ser igual a todo mundo, sem identidade. Aí nós paramos conversando, era uma ponte pequena, assim, tinha um riozinho pequeno. Do lado tinha um pé de manga, uma mangueira, sabe o que é, né? Manga. Bem grande, e tava o período que tinha manga também. Aí o Rodrigo conversando com a que ele iria ficar, o velho com a que ele iria ficar, e surgiu uma outra lá, que era a possibilidade. Aí conversa vai, conversa vem, a gente embaixo da mangueira, pé de manga, que a gente fala lá assim. E o cabelo dessa menina era um cabelo assim, bem desse que faz assim. Como que é o nome? Black Power. Bem grande assim. E eu ali conversando, assim, eu ficava ali falando, não sei o que. Legal aí, legal, mas tudo bem, a gente conversa vai, conversa vem. Eu sem identidade, queria fazer o que meus primos faziam, o que todo mundo fazia, queria ser igual a todo mundo. E a gente ali conversando. Aí a menina depois ela ficou preocupada. Ela olhou, o pé de manga ali, carregado, tinha umas maduras, tava por cima da gente o cara ali. E a gente conversando, vai lá, mandando ver. Aí o Rodrigo já sumiu no escuro lá com a outra. E a gente conversando. Aí uma hora a menina falou assim: gente, eu acho que a gente tem que sair daqui. Pode cair uma manga na nossa cabeça. Eu virei pra ela e falei: amortece. Meu Deus. O velho começou a rir desesperadamente, e ela viu que ele estava rindo e colocava a mão na barriga. E eu inocentemente, eu não queria falar mal do cabelo nem nada. Ela virou pra mim e falou assim: detesto falar com gente que não presta. Sumiu, desapareceu, eu não fiquei com ninguém, e voltou a gente na bicicletinha. E lá, e no caminho, o tal velho ainda falando, ele falou assim: desse jeito você não vai ficar com ninguém não. E a gente morreu de rir, continuou rindo. De maneira agora, toda vez que eu vejo um pé de manga, ou manga mesmo só, eu recordo que eu tenho que ter identidade. Eu não tenho que fazer as coisas porque todo mundo faz. Aí eu vejo um galho de manga, opa, tenho que ter identidade. Detesto falar com gente que não presta. Amortece! Detesto falar com gente que não presta. Não tinha identidade, não sabia ainda o que eu queria ser. Não sabia. De maneira que o tempo foi passando. Deixa eu ver aqui para dar uma encerrada. E o que é identidade? Identidade é aquilo que nos identifica. É fácil, né? Parece até redundante. Identidade é aquilo que nos identifica. E o que identifica um cristão? Se ressuscitaste, você foi sepultado. Onde você foi sepultado? No batismo. Então, quando nós somos batizados, nós nos tornamos cristãos. Somos identificados. Ali você recebe a marca. Só que você ainda não pensava nisso. Um momento da sua vida você passou a pensar nisso, no Maranatá ou num outro encontro, como eu fiz a experiência de, nesse período desse desencontro, dessa falta de identidade do pé de manga e do amortece, do detesto a gente que não presta, eu vivia essa crise de identidade. Um dia, à noite, eu rezando, reclamando de novo com Deus, falei: você não me ama não. Reclamei pra chuchu, pra caramba. Reclamei aquela noite. Mas naquela oração sincera que eu fiz no meu quarto à noite, aconteceu o meu encontro com Deus. Não é um encontro pessoal, nem um batismo ainda. Um dia eu conto. Quando der encontro com Deus. Porque a partir dali eu fui me descobrindo amado por Deus
Como eu sabia que eu era amado por minha mãe quando eu caminhava ali, voltando da missa. Eu fui me descobrindo amado por Deus. E descobrindo que eu era amado por Deus, eu passei a amar também, melhorar. E se eu era amado, eu precisava fazer aquilo que Deus me pedia. Santidade de vida, fazer a coisa certa, fazer aquilo que Ele nos pede, fazer o que Deus quer de nós. E o que Deus quer de você? Você foi batizado? O que Deus quer de um batizado? Santidade de vida. Santidade. Eu vou ler um trecho do Catecismo, número 1709 do Catecismo. Diz o seguinte: santidade é a união com Jesus. Nesta união, alcança-se a perfeição da caridade. Uma vida correta, amadurecida na graça, ou seja, em Deus. E essa vida correta, ela desabrocha em vida eterna na glória do céu. Então você obedecer e fazer aquilo que Deus pede hoje é a garantia de uma vida feliz com Ele depois, se ressuscitastes. Sua vida já está escondida com Cristo em Deus. Aí agora, você só vai fazer o que Ele pede aqui, já porque você sabe que Ele te ama e você o ama também. E você vai fazer isso. Santidade é se pôr a caminho. Lembra que a minha mãe estava lá na frente e eu caminhava? Porque eu confiava, mesmo olhando para o lado, que esse buraco podia parecer um bicho. Santidade é se pôr a caminho, mesmo na dificuldade. Pois alguém vai à minha frente, alguém me precede. Minha vida está escondida com Cristo, em Deus. Minha vida. Então, o homem novo, ele já existe. O homem novo já existe aí. Eu só preciso ir tirando as máscaras do homem velho, que ainda estão aqui aos poucos. Mas por que eu vou tirar? Porque eu sei que Deus me ama e Ele quer o melhor para mim. Então eu preciso tirar as marcas do homem velho, os vícios do homem velho. Aquilo que caracteriza o homem velho eu preciso tirar, para que surja o novo. O novo já está aí dentro. A vocação já está aí dentro. Aquilo que Deus quer já está aí dentro. Você vai tirando os vícios, vai tirando aquilo que te atrapalha, e você vive na graça. Quero pedir a Deus que complete aquilo que precisa ser realizado em cada um de nós nessa noite. Peço que você incline a sua cabeça e peça a Deus a graça de, porque você sabe que Ele te ama e porque você sabe que é amado por Ele, de perseverar no caminho, de dar passos de conversão, de tirar as máscaras do homem velho para se revestir do novo, criado segundo a imagem de Deus. Vá pedindo, vá colocando com suas palavras essa intenção para Deus. Santidade é você viver de acordo com o que Deus pede. Santidade é buscar as coisas de Deus. Santidade é você buscar as coisas do alto. Pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Agora, porém, peçamos a Deus que dê a graça a cada um de nós de rejeitar tudo isso: imoralidade sexual, impureza, a paixão desregrada, os maus desejos, a ganância, a idolatria. Senhor, dai-nos a graça de rejeitar a ira, o furor, a malvadeza, os ultrajes indecentes. Dai-nos, Senhor, a graça de vivermos segundo a Tua vontade, vivermos para fazer a Tua vontade, Senhor. Já vos despojastes do homem velho e da sua maneira de agir, e vos revestistes do homem novo, ao qual sempre vai se renovando a imagem de seu Criador. Fique em pé.
Vamos dar nossa resposta a Deus diante do que Ele nos pede. Queremos, Senhor, uma vida segundo a Tua vontade, porque nós confiamos. O Senhor confia em nós. E agora eu vou amar porque o Senhor me ama. Eu sei que o Senhor me ama, então eu vou tirar as máscaras do homem velho para viver segundo aquilo que o Senhor pede, que é de mim, Senhor.